Para quem busca engravidar, existe um procedimento que tem sido bastante procurado ultimamente, que é o congelamento de óvulos. Por isso a gente começa o Sempre Bem de hoje tirando todas as dúvidas em relação a esse assunto. Eu tô aqui com a Lilian Sério, que é ginecologista. Bom dia, Lilian. Bom dia, querida. O que é o congelamento de óvulos? O congelamento de óvulos nada mais é do que a gente hiperestimular os ovários para produzirem o máximo de óvulos que eles podem produzir no mês, e aí a gente faz a punção desses óvulos e pega os óvulos no laboratório e deixa eles congelados por tempo indeterminado até que essa mulher precise utilizar no futuro, se é que um dia ela vai precisar utilizar. Mas não são todos os óvulos que podem ser congelados, é feita uma análise para ver se o óvulo está bom. Na verdade, a gente congela os maduros e os imaturos, porque os imaturos ainda podem amadurecer na incubadora no futuro. Agora, tem óvulo que já vem rompido, ou seja, ele já rompeu, tem óvulo que já está morto, né, degenerou, então esses realmente a gente não utiliza, esses são descartados porque eles não vão dar gravidez no futuro. E como que é feito o procedimento dessa estimulação? É através de hormônio? Isso. Tudo começa no início do ciclo menstrual. Então, a mulher menstruada vai no consultório, faz uma ultrassom, avalia aí a sua quantidade de óvulos e a partir daí a gente começa induzindo com hormônios. Os mesmos hormônios que a gente tem no corpo, só que numa dose muito maior. Então, o processo até o dia da captação dos óvulos dura em média de 10 a 14 dias. É um processo relativamente rápido. Você vai usar esses dias de hormônio e ficar indo ao consultório fazer ultrassom. Não são ultrassons diários, né? Vai espaçando, mas seria aí umas 2 semanas que você vai ter que se dedicar a esse processo. Sim. E para quem que é indicado o congelamento de óvulos? Cada vez mais as mulheres postergam a gravidez e a indicação é justamente para isso, para quando você quiser engravidar no futuro, você não seja surpreendida com uma pouca quantidade de óvulos e uma qualidade ruim desses óvulos. Então, quanto antes a mulher procurar o congelamento de óvulos, na verdade ela está preservando a fertilidade dela. Então, quanto mais nova, mais óvulos ela vai ter, com melhor qualidade, e isso aumenta a chance dela engravidar no futuro usando esses óvulos. Sim. Outro tipo de mulheres que procuram muito hoje em dia são as mulheres que fizeram um diagnóstico de câncer de mama, um câncer de colo do útero, alguma coisa que ela tenha que fazer uma quimioterapia, e a gente sabe que a quimioterapia é um tratamento que muitas vezes coloca a mulher numa menopausa precoce, então ela vai entrar numa menopausa cedo e não vai conseguir mais produzir óvulos, e quando ela estiver bem, no futuro, curada e quiser os filhos, se ela tiver entrado na menopausa, ela tem essa opção. Aconteceu comigo, né? Eu tô com 39 anos e estou com uma reserva ovariana baixa e não me arrependo de não ter engravidado até agora, mas me arrependo de não ter congelado. A gente precisa falar que a nossa fertilidade diminui a partir do dia que a gente nasce, mas que a partir dos 35 anos ela vai diminuir e vai ser muito rápido. E é muito comum, Bruna, é isso aí. Mas eu sou jovem, eu sou linda, magra, tenho boa saúde, boa alimentação, faço atividade física, com certeza meus óvulos são ótimos. E não são. Os ovários, infelizmente, não sabem que a gente está com um corpinho de 20 na idade dos 39, né? Então, isso é fato, né? Óvulo envelhece muito, envelhece rápido e a quantidade diminui muito rápido. E agora eu vou conversar com o Dr. Daniel Zilberstein, que é especialista em reprodução, e a gente vai saber aí um pouquinho do que é mito e o que é verdade em relação a esse assunto. Oi, Dr. Daniel, tudo bom? Congelar óvulos é um procedimento muito invasivo? Isso é mito ou é verdade? Mito. Sim, o procedimento de captação de óvulos, ele é um procedimento invasivo porque envolve uma cirurgia. Mas é uma cirurgia feita com sedação, onde o médico, ele através de uma agulha, ele entra dentro do ovário com essa agulha, guiada por ultrassom, para recuperar os óvulos, para retirar os óvulos do ovário. Então não existe corte, a recuperação é muito rápida, praticamente imediata após a paciente acordar, e depois ela vai para casa e é um dia de repouso. Os óvulos congelados não perdem a qualidade com o tempo. Mito ou verdade? Verdade. Os óvulos podem ficar congelados por um tempo indeterminado. Existem muitas contraindicações para fazer o congelamento de óvulos. Mito ou verdade? Bruna, é mito. Claro que existem algumas contraindicações para se realizar um estímulo ovariano, que envolve hormônios.
como por exemplo, um cisto na mama, um cisto na tireoide, ou nódulos na mama, nódulos na tireoide, algum problema de trombofilia que pode, por exemplo, levar a um risco de trombose. Então, para isso, a mulher, antes de fazer um tratamento para congelar seus óvulos ou um tratamento já para realizar o próprio tratamento de fertilização in vitro, precisa ser muito bem avaliada na sua saúde geral, na sua saúde ginecológica, para aí sim realizar o tratamento com toda a segurança. Fazer a estimulação ovariana engorda. É mito ou é verdade? Bruna, isso é mito puro. A grande verdade é que o estímulo ovariano ele acaba recrutando mais folículos que produzem mais estradiol e acaba ocorrendo a retenção de líquido por um estradiol, por um hormônio estradiol mais elevado. Quando a mulher menstrua, automaticamente ocorre a perda desse líquido retido e a mulher novamente emagrece e perde o peso. A gravidez decorrente do congelamento de óvulos pode ser diferente de uma gravidez espontânea. Mito ou verdade? Mito. A grande verdade é que quando a gente transfere o embrião proveniente de um óvulo congelado, até mesmo de um óvulo fresco, a gestação ela ocorre de uma maneira igual, idêntica a uma gestação natural. O único cuidado é que a gente precisa lembrar que num tratamento reprodutivo nós temos uma chance um pouco maior de gemelaridade. E um outro fator que pode agregar um pouco mais de risco em relação a essa gravidez é a idade materna mais avançada, que também envolve mais cuidados. Muito obrigada, Dr. Daniel. E aí, Lilian? Muito bem colocado, né? É exatamente isso aí que ele falou. E uma coisa sobre o congelamento de óvulos é que não obrigatoriamente você vai utilizar esses óvulos no futuro. Porque se você conseguir engravidar espontaneamente e não quiser utilizar esses óvulos, você pode no futuro descartar, doar esses óvulos para estudo ou até mesmo doar esses óvulos para as mulheres que precisam de óvulos, que já não têm aí uma qualidade boa e querem engravidar com óvulos doados. Sim, e a gente perguntou para o Dr. Daniel também uma curiosidade em relação ao congelamento de óvulos. Vamos ver o que ele falou. Apesar de nós estarmos falando de congelamento de óvulos já há alguns anos, e na verdade a ciência já congelara óvulos há mais de 20 anos, só em 2012 a Associação Americana de Medicina Reprodutiva fez com que o congelamento de óvulos deixasse de ser algo experimental para ser algo clinicamente efetivo para uso nas clínicas de reprodução humana de uma forma rotineira. Pouco se falava sobre essa técnica, sobre a técnica de preservação de fertilidade. Essa técnica ela começou a ser falada hoje com muito mais força com o advento da pandemia do coronavírus, onde as mulheres começaram a perceber, que elas precisavam tomar conta da sua vida reprodutiva. E aí então as clínicas começaram a receber várias mulheres questionando, perguntando, procurando entender melhor e realizando o tratamento de criopreservação de congelamento de óvulos. Pois é, realmente é muito recente, né? A gente não tem ainda uma geração formada, né, que escuta isso desde cedo, que pode congelar, que a mulher tem essa possibilidade, né? Exatamente. Então, o importante a gente falar aqui que nem todo óvulo dá embrião, nem todo embrião é um embrião de boa qualidade, bem formado, e nem todo embrião de boa qualidade vai dar gravidez. Porque, infelizmente, a medicina ainda não é capaz de descobrir o milagre da implantação do embrião no útero. Então, a gente põe um embrião perfeito dentro de um útero perfeito e, às vezes, não dá gravidez. Então, quando a mulher for pensar num congelamento de óvulos, ela não tem que pensar, eu vou congelar 2 e resolveu a minha vida. De jeito nenhum. Para cada idade, você tem que ter uma quantidade mínima para você ficar segura que você vai conseguir o seu filho no futuro. Sim. A gente vai conhecer agora a história da Camila e do Danilo, que engravidaram com a primeira tentativa de FIV. Vamos ver? Então, com 35 para 36 anos, eu decidi que eu queria ser mãe, o relógio biológico bateu e de realizar meu sonho, até realizar meu sonho, eu tive um trajeto que eu tive que percorrer. Então, eu tentei durante 1 ano, de forma natural, engravidar, não consegui. E aí, depois desse 1 ano de tentativa, minha ginecologista começou a fazer investigação, comecei a fazer exames mais específicos. E aí eu descobri que eu tinha, já fazia acompanhamento de um mioma, que eu tive que retirá-lo de forma cirúrgica. Depois eu descobri que eu tinha uma alteração na anatomia das minhas trompas.
e também tinha a questão da obesidade associada a esse quadro. Aí eu fui também investigar a minha parte, né, que eu tinha a qualidade do meu espermatozoide não era tão boa, e na investigação eu fui na endócrino e descobri também que eu tinha um câncer de tireoide. Aí, graças a essa investigação, eu resolvi um outro problema, e aí eu também emagreci no momento, com 38 anos também, emagreci, a qualidade do espermatozoide melhorou um pouquinho e foi o suficiente para a gente realizar o nosso sonho. Então, depois de fazer toda a parte investigativa, chegou o diagnóstico que a gente precisaria, né, buscar um médico especialista na área de reprodução humana. A primeira consulta foi uma consulta para ele entender de que forma que nós estávamos, nossos hormônios, toda a parte metabólica, foi feita essa avaliação. Depois dessa parte estando ok, ele prescreveu um tratamento para o Danilo para fortificar o espermatozoide dele. E aí eu fui iniciando fazendo os ultrassons, depois fiz um ciclo de estimulação. Depois desse um ciclo, eu fiz a coleta dos óvulos e aí aguardei 2 meses para, enfim, fazer a transferência. Fiz a transferência e já tive sucesso no primeiro procedimento, né? Então eu implantei um embrião e tenho outro embrião congelado, que provavelmente até o final do ano a gente vai implantar novamente. Acho que durante o processo, o casal ele tem que ter muita comunicação e os dois têm que estar muito afim de que a coisa dê certo. Então, um vai dando apoio para o outro. Então, acho que isso é muito importante. Eu fiz a fertilização, que eu fiz a implantação no dia 27 de fevereiro, um dia antes do meu aniversário. E a gente a gente nunca teve dúvida de que daria certo. E no momento, assim, após a implantação, a gente já tinha certeza que o nosso sonho tinha sido realizado. E a hora que veio o beta-HCG positivo, aí você fala, meu Deus, realmente agora eu vou ser mãe, né? E é uma emoção muito grande, assim, não sei, é indescritível. Emoção e acompanhar a gravidez dela também foi bastante emocionante. E o nosso sonho se chama Bernardo, está com quase 2 anos, aprontando super, falando várias palavrinhas e assim é o nosso grande amor. Ai, que legal. Olha aí que coisa bacana. Se um tem que apoiar o outro é justamente por isso. Não é um processo fácil, principalmente para quem precisa passar por esse processo que é tão desgastante. Você tem que cuidar da cabeça, porque a ansiedade também piora a qualidade de óvulo, qualidade de espermatozoide. Então é uma junção aí de fatores. E o casal tem que estar muito alinhado, né? E com os objetivos bem claros e querendo a mesma coisa, né? E falando em casal, o problema da fertilidade, ele também é sempre colocado mais pro lado da mulher, e isso não é verdade, né, Lilian? Isso é um mito, né? Isso é mentira. Em média, 30% da dificuldade de engravidar está atrelada só à mulher, os 30% só ao homem, e em 40% dos casais, os dois têm algum problema. Que era o caso deles, exatamente. Né? Lilian, pra gente encerrar, uma outra dúvida que as pessoas têm muito é em relação a preço. O congelamento de óvulos e a FIV são procedimentos muito caros? Infelizmente, tem um preço alto que nem todo mundo pode pagar. Lembrando que hoje em dia existe a doação compartilhada. Então, mulheres que vão precisar fazer uma fertilização, não têm condições de pagar, ela pode doar parte dos óvulos dela, se ela tiver uma grande quantidade, ou ela pode pedir para uma amiga, uma prima, doar óvulos para a clínica, para mulheres que precisam de óvulos, né? Tem fila de mulheres esperando óvulos doados. Então, ela pode doar parte desses óvulos e essa mulher que vai receber o óvulo dela vai pagar aí, em média, metade do tratamento dela. Então, isso ajuda demais, né? É um programa, vamos dizer assim, é um jeito que essas mulheres que não têm tantas condições conseguem fazer a fertilização e engravidam. Muito obrigada, viu, Lilian? Eu que agradeço.